Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje nosso encontro é para falar sobre Corpus Christi. O que significa essa palavra, Corpus Christi? Por que a igreja celebra esse dia, especial? Por que as pessoas fazem esse tapete? Por quê? Qual o nome do objeto em que vai a Eucaristia pelas ruas na procissão? Quem sabe, responde antes da gente começar a partilhar cada detalhe desse. Bom, Corpus Christi quer dizer corpo de Cristo. E o que é o corpo de Cristo? É a hóstia consagrada, a nossa Eucaristia. Exatamente o que estamos nos preparando para receber na nossa primeira comunhão. E depois, obviamente, todos os dias da nossa vida, que a gente desejar estar em comunhão com Cristo. Então, Corpus Christi significa o corpo de Cristo, que é a Eucaristia consagrada, Por que a igreja comemora e celebra esse dia? Bom, esse dia vem de uma história de um milagre que aconteceu. Esse milagre aconteceu no ano de 1263, há muitos anos atrás. Um padre que se chamava Pedro de Braga, ele era um sacerdote alemão e ele tinha dúvidas sobre a presença real de Jesus na Eucaristia. É difícil, gente? É difícil a gente imaginar que um pão, um pedaço de farinha amassada, que tem cheiro de farinha, que tem gosto de pão, de farinha, pode ser realmente o corpo de Cristo. Eu sei que é difícil, mas aos olhos da fé, e quando a gente entende, o nosso coração ama e a gente crê, E esse padre, não diferente de muitas pessoas, tinha dúvida sobre a presença real de Jesus na Eucaristia. Então, ele resolve, de tantas dúvidas que ele estava, ele resolve ir para Roma fazer uma peregrinação, e visitar lá o Vaticano, toda a parte religiosa, E aí ali ele iria meditar e repensar. No meio do caminho, ele para na Basílica de Santa Cristina, que fica numa cidade da Itália chamada Bolsena. E aí, nessa basílica, ele para e vai celebrar uma missa, a Santa Eucaristia. Na hora que ele levanta a hóstia para consagração na missa, aquela hóstia ela vira sangue e ela começa a gotejar sangue no corporal. Corporal, quem foi na capela com a gente, uma vez que eu mostrei os objetos litúrgicos para as crianças, corporal é um pano que o padre abre no altar para que ele possa colocar o corpo de Cristo em cima, que são as Eucaristias consagradas. Então o padre abriu aquele corporal, estava com a âmbula, e ele suspende a Eucaristia para consagrar. Na hora que o padre fez isso, esse padre Pedro de Braga, aliás, na hora que ele fez isso, a minha cola voou. Mas vamos lá. Na hora que ele fez isso, a hóstia virou sangue. E aí pingou sangue nesse corporal e um pouco na pedra, quando ele ficou assustado, com aquilo que aconteceu, dobrou imediatamente o corporal e levou esse corporal, ele nem conseguiu continuar a celebrar a missa, ele levou esse corporal para a sacristia. E aí ele soube que o Papa, que se chamava Papa Urbano daquela época, ele estava numa cidade de Orvieto, uma cidade vizinha a essa cidade que ele estava. E ele vai até lá para se confessar com o Papa, dizendo que ele teve essa dúvida, e que ele não deveria ter duvidado e que aconteceu esse milagre. E aí o Papa manda ele voltar a essa basílica, onde estava o corporal com o sangue, do milagre, e ele pede que esse padre leve
leve, né? Foi a primeira vez que a Eucaristia saiu pelas ruas, né? E ali não tinha ainda a intenção de Corpus Christi, não. Ele só queria que levasse esse material para onde ele estava, né? O Papa. E aí esse padre preparou exatamente uma procissão, né? Um cortejo. Então saiu ele com aquele chapéuzinho que a gente quando vê na procissão, a umbrella, né, para proteger, e vieram outros fiéis e outros padres levando aquele corporal com a Eucaristia, que na verdade já tinha se transformado em sangue, o milagre eucarístico para levar ao Papa. Então, essa foi a primeira procissão de Corpus Christi, mas ainda não havia nenhuma tradição, nenhum decreto. E se estudou esse milagre, né? E aí a igreja guarda com muito carinho ainda esse corporal nessa basílica, né? E lá na Itália, Basílica de Santa Cristina, e aí tá para visitação. Inclusive o local, um pedaço da pedra da mármore das escadas, né, do altar, onde pingou o sangue, a mancha na mesa, né, do altar, eles têm ainda guardadinho lá nessa igreja para visitação as marcas do milagre eucarístico, do sangue, né, e o corporal. E aí esse Papa, ele um tempinho depois, ele lança um decreto, né, na igreja. Por quê? Aí a gente vai fazer saber de outra curiosidade. Existia uma freira que ela era mística. O que ela é mística? Às vezes vê o que a gente não consegue ver, tá? E aí eu já tinha falado um pouco com ela sobre o desejo, né, de que tivesse um dia para celebrar a Eucaristia publicamente, né? E aí ela já tinha levado essa intenção, né, para o Papa nas revelações que ela tinha, né, com Deus. E o Papa tinha acolhido aquilo, mas ainda não tinha, né, ele tido ainda nenhuma ideia, vamos dizer, para fazer isso. Só que acontece esse milagre eucarístico. E aí o Papa fala, é isso que Deus quer, né? Que Cristo quer. Então ele decreta que toda quinta-feira, após o domingo que a Igreja Católica celebra a Santíssima Trindade, eu sei que é difícil para vocês, criança, mas vamos resumir. Cai numa quinta-feira de junho, geralmente, tá? E aí, os dias, liturgicamente, a gente tem que aprender a acompanhar, a gente vai trabalhar isso melhor na nossa volta. Após essa grande pandemia, né, que está separando a gente fisicamente, mas não está nos separando, né, nosso coração, nossas aulinhas em vídeo. Então, e aí começou, cada ano, todas as igrejas celebram junto esse dia de Corpus Christi. Então se faz uma missa, e aí depois da missa, né, o padre não dá a bênção final, e aí sai em procissão em volta, né, ao entorno da igreja, mostrando publicamente para as pessoas que Jesus está vivo na Eucaristia e que nós cremos nessa Eucaristia, no Jesus vivo. Depois da procissão retorna-se à igreja, todos os fiéis, e ali o padre dá a bênção final e finalmente termina a missa. Então todo ano celebra por conta disso. E o tapete? Né? E aqueles tapetes? Por que as pessoas passam a noite fazendo aqueles tapetes, tudo? Então, também foi uma tradição que se originou dessa cidade, que foi o milagre eucarístico, né? E aí, hoje todo mundo faz. É um tapete. Quando vai ter um casamento, não se põe um tapete vermelho, o rei vai passar, não se desdobra um tapete vermelho? Então, os católicos, né, também tiveram essa tradição, essa intuição e começaram a fazer tapetes. E a gente faz os tapetes para justamente Jesus Eucarístico passar ali, tá? É só uma homenagem. E aí eu perguntei no início desse vídeo, e o nome daquele objeto em que o padre coloca a Eucaristia para procissão, para adoração, qual é o nome? Eu vou botar depois uma foto aqui. Chama-se ostensório. Ostensório é o objeto, né, bonito, mas que a gente coloca a Eucaristia para a gente poder fazer a adoração à Eucaristia, tá bom? Então, essa é a origem
da procissão, da celebração de Corpus Christi. Mas ele não foi o primeiro milagre eucarístico. Existiu um primeiro milagre eucarístico que aconteceu também na Itália, na cidade de Lancianco. Vou escrever aqui depois, vai ficar legal, para me corrigir. Lancianco. E aí, um sacerdote também duvidou da presença real de Cristo na Eucaristia. Só que essa Eucaristia se transformou em 5 pedaços de carne. Quando ele levantou para consagrar, essa Eucaristia tinha se dividido em 5 pedaços de carne. E aí eles colocaram num recipiente, né? Hoje também está guardado, Lancianco, a cidade, está guardado ainda lá. E fica em exposição. Só que todos os anos, passou-se muitos anos, né? Aquele pedaço de carne era um pedaço de carne que, como se tivesse acabado de tirar de uma pessoa, um pedaço de carne viva. Só que hoje, o que acontece com essa carne? Ela fica com sangue sequinho por um tempo dentro desse ostensório, né? Desse objeto que ele está guardadinho lá na Itália. E todo ano, durante a celebração de Corpus Christi, acontece novamente um milagre sobre o milagre. Essa carne, esse sangue volta a ser vivo dessa carne, e os cientistas estudaram esse pedaço de carne do primeiro milagre eucarístico e viram que é um pedaço do coração, que o sangue é AB, o mesmo tipo de sangue desse segundo milagre que deu origem à procissão de Corpus Christi, né? Ao dia da celebração, AB, e que AB também é o tipo de sangue do santo sudário, do pano que cobriu o corpo de Jesus quando ele foi morto, né? E ficou sepultado. Quando ele ressuscitou, ele transpassou por esse pano. Tem a pintura, né? Mas de Jesus, e esse pano também existe, é guardado pela igreja, e é o mesmo tipo de sangue. Então a gente não tem dúvida que esses milagres eucarísticos é a presença, um ato concreto que Deus permite para que a gente possa crer sem dúvida que é Cristo realmente vivo que está na Eucaristia. E a gente tem muitas histórias, né? Tem uma história que um padre foi fazer uma visita a um seminário, né? E aí ele resolveu, acho que foi na Alemanha, se eu não me engano. E aí, inesperadamente, ele resolveu ir na capela. E aí todo mundo ficou, assim, apreensivo, porque tem que ter muitos cuidados onde o padre está, por causa de atentado, né? As pessoas, às vezes, querem se aproximar, né? Pode machucar o Papa e etc. Então tem que ter cuidado. E aí, o que eles fizeram? Tá, o senhor quer ir? Então, peraí. Aí eles mandaram os policiais, né, os seguranças, eles foram com os cães farejadores, que farejam cães especialistas em lugares que tem terremotos, né, tem acidentes, assim, para farejar se tem pessoas vivas, né? E esses policiais foram com os cães na capela para ver se não tinha ninguém escondido lá, e para o Papa ir lá, poder ir nessa capela rezar. Os cães farejaram todos os lugares que eles mandaram da capela, no jardim e tal. Quando ele entrou dentro da capela, os cães passaram em frente ao altar, em frente ao sacrário, os cães ficaram na posição que eles ficam de alerta para avisar que tinha gente, e começaram a latir, dando o sinal que ali tinha uma pessoa viva. Sabe o que tinham ali? Somente o sacrário de Jesus. Eu me emociono. Os cães reconheceram que ali tinha alguém vivo. É Jesus vivo na Eucaristia. Nós temos o maior milagre da nossa igreja. A gente tem essa fé. É Jesus que é vivo na Eucaristia. Que vocês possam compreender a grandeza dessa comunhão que vocês vão ter com Cristo, né? Eu escutei ontem uma palestra, um filme, e nesse filme Maria, né, já prestes a morrer, ela estava conversando com os apóstolos,
Eles estavam indo pregar, né, o evangelho, e ela falou assim para eles: eu gerei o Cristo, eu gerei ele na minha barriga. E por muitas vezes o meu coração bateu junto com o coração dele, e o coração dele bateu junto com o meu. Isso foi Maria falando quando ela estava, né, Jesus já tinha morrido, e ela estava contando isso para os apóstolos. E aí ela falou, e na comunhão ele bate o coração dele junto com o coração de vocês, e o coração de vocês junto com o coração de Cristo. Então tenham o desejo dessa Eucaristia, porque é o coração de Jesus que vai bater junto com o nosso. É essa comunhão de amor, esse evangelho que Jesus pregou e que a gente deve multiplicar para todas as pessoas ao nosso redor, que a gente possa se encher desse Espírito Santo de Cristo e ser uma pessoa alegre, feliz, do bem, porque Jesus está vivo na Eucaristia. Beijo para vocês, espero que tenha ficado bem claro, né? E partilhem esse conhecimento com todas as pessoas que vocês possam partilhar, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.